Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Henrique, eu tô fazendo um vídeo explicando a questão 9 da última lista do PIC. Se você não sabe qual questão é, eu deixei o enunciado dela na descrição do vídeo. E eu tô fazendo essa questão para explicar passo a passo dos alunos, é uma questão que, bom, não é fácil, ela tem bastante demonstração, então acho válido fazer e tirar boas dúvidas de vocês. Bom, então vamos lá. A primeira questão, A fala pra gente que se D é igual ao MDC de 5n mais 6 e 6n mais 5, então o D divide n menos 1. Intuitivamente, essa questão está falando pra gente que D divide a diferença entre os dois termos pelos quais ele é o MDC. Ou seja, você concorda comigo que n menos 1 é igual à diferença de 6n mais 5 e 5n mais 6, correto? Você concorda comigo também que se D é o MDC de 5n mais 6 e 6n mais 5, então existe um terceiro número, que eu não sei qual é, que multiplicado por D vai gerar cada um desses números. Ou seja, eu posso escrever 5n mais 6 como um produto dx. E eu posso escrever 6n mais 5 como um produto de D vezes y. Agora, a gente sabe que n menos 1 é igual à diferença entre esses dois. Vamos pegar esse daqui e subtrair esse daqui. Então, 6n mais 5 menos 5n mais 6 vai ser igual a d vezes y menos d vezes x. Eu peguei essa equação e tirei essa daqui, e desse daqui eu tirei esse aqui. Bom, se esse é a mesma coisa que esse, eu posso subtrair os dois dos dois lados, que eu não estou mudando a igualdade. Então, simplesmente, isso daqui, 6n menos 5n, n. 5 menos 6, menos 1. Isso aqui vai ser igual a d vezes y menos d vezes x. No último vídeo, eu mostrei para vocês que quando a gente tem um número multiplicando uma sequência de números, uma sequência de termos, então a gente pode pegar esse termo, no caso o d, e colocar ele em evidência. Então a gente vai escrever isso aqui como d vezes y menos x. Então, a gente sabe que d divide n menos 1, porque a gente consegue escrever n menos 1 como um produto de d vezes um terceiro número. Ok? É isso. Opa, tô muito youtuber hoje. Seguinte, para a questão B, sabendo que d é um divisor de n menos 1, conclua que d também divide 11. Bom, para isso, a gente vai ter que notar que 11 pode ser escrito como 6n menos 6 vezes n menos 1. A gente sabe que d divide isso aqui e d divide isso aqui. Olha só no que a gente vai chegar. Bom, aqui se você fizer a operação, você vai ver que de fato isso daqui pode ser igual a 11. É igual a 11. Então, a gente vai agir da seguinte maneira. 11 é igual. Lembra que no último exercício a gente escreveu 6n mais 5 como dy? Vamos usar ele. Menos 6 vezes. O que era o nosso n menos 1 na questão A? Se você quiser voltar aí para dar uma olhada, era d vezes y menos x. Lembra? Então, bom, vamos fazer essa distributiva. 11 vai ser, quanto que é? Menos 6dy mais dy. Menos 5dy. E menos 6 vezes d menos x. Menos com menos, mais 6 dx. Desse modo, vamos de novo colocar em evidência. A gente vai escrever 11 como d vezes menos 5y mais 6x. E aqui acabou a questão. Por quê? A gente conseguiu escrever 11 como um produto de d vezes um outro número inteiro que a gente não precisa saber.
Então, D divide 11. É isso. Opa, ok. A questão C pede para a gente verificar que se 11 divide 5n mais 6, então 11 vai dividir 6n mais 5. Para isso a gente vai lembrar dos últimos exercícios, que 11 pode ser escrito como 6n mais 5 menos 6 vezes n menos 1, e que n menos 1 é a diferença entre 6n mais 5 e 5n mais 6. E, bom, como 11 divide 5n mais 6, então a gente vai escrever 5n mais 6 como 11 vezes um número inteiro k. Ok? Então, bom, vamos trabalhar com isso aqui. 11 vai ser igual a 6n mais 5 menos 6 vezes, vou colocar aqui, 6n mais 5 menos 5n mais 6. Isso aqui. Beleza? Então, bom, a gente já vai substituir aqui. Em vez de a gente escrever 5n mais 6, a gente vai escrever ele como 11k. 11 vai ser igual a 6 vezes 6, menos 6 vezes 6n mais 5. Isso daqui, mais uma vez que está multiplicando isso daqui, a gente vai ter menos 5. Menos 6 mais 1. Então é como se a gente estivesse colocando em evidência. Então a gente vai ter 6n mais 5 vezes 6, menos 6 parcelas dele, mais uma parcela dele, que vai ficar menos 5. E menos 6 vezes isso daqui. Isso daqui a gente vai escrever como 11k, então a gente vai ter menos com menos, mais 6 vezes 11, 66k. Ok? Agora o que a gente vai fazer? Pega o 66k e passa para cá. A gente vai ter 11 menos 66k igual a 6n mais 5 vezes menos 5. Agora o que a gente tem que notar? Isso daqui a gente vai escrever ele como 11 vezes 1 menos 6k, que vai ser igual a 6n mais 5 vezes menos 5. Agora, acabou a questão. Por quê? Veja que isso daqui, a gente conseguiu escrever ele como um múltiplo de 11 vezes um outro número inteiro. Isso significa que 11 divide isso daqui. Agora, a gente sabe que 11 não divide menos 5. Bom, 11 e menos 5 são dois números primos. Eles não têm nenhum fator em comum entre eles, a não ser 1. Então, 11 necessariamente tem que dividir 6n mais 5. Então, pelo fato de que 11 divide 6n mais 5n mais 6, 11 também divide 6n mais 5. Eu estou prolongando muito esse vídeo, mas eu preciso fazer esse comentário. Bom, a questão, ainda na questão C, ela pede para a gente verificar que se 11 divide 5n mais 6, então 11 vai dividir 6n mais 5. Nesse caso, a gente não pode simplesmente apresentar um exemplo em que isso é verdade. Olha, se a gente pegar n e fazer ele igual a 1, então 11 vai dividir 5n mais 6 e 11 vai dividir 6n mais 5. Só que tem outros casos, por exemplo, se a gente pegar n igual a 12, então 11 vai dividir 5n mais 6 e 11 vai dividir 6n mais 5. Só que exemplos não são provas nesse caso, porque não é isso que a questão está pedindo. A gente só pode dar exemplo quando a questão fala para a gente: dê um exemplo de que tal coisa é verdade, dê um exemplo de que isso pode acontecer. Nesse caso, não. Ele quer que a gente prove algo mais geral.
de que se 11 vai dividir um número nessa forma, então a gente vai ter isso aqui como uma consequência. O que acontece? Nesse tipo de questão, você tem duas opções. Ou você vai provar para todo n, que satisfaz essa propriedade, ou então você vai provar um caso geral, que foi o que a gente fez na questão C. Então, veja que a gente não pode provar para todos os termos n, porque tem infinitos termos n. Então, se eu fosse fazer isso daqui, para n é verdade, para 12 também é verdade, para tal número também é verdade. Eu teria que fazer para todos, para mostrar que isso aqui é verdade, que isso aqui se verifica. Então, nesses casos, é muito melhor para a gente tentar provar o caso geral, ou seja, tratar um n arbitrário que satisfaz aquilo ali. Então a gente deixa na variável n mesmo, a gente não tenta encontrar exemplos que resolvam isso. Ok? Ficou claro? Qualquer dúvida, coloque no comentário nos comentários que eu respondo. Opa, chegamos finalmente na questão D. Essa questão pede da gente quantos são os inteiros n menores que 50, tais que a fração 5n mais 6 dividido por 6n mais 5 é uma fração irredutível. O que é uma fração irredutível? É uma fração na qual a gente não pode simplificar. É uma fração que o denominador e o numerador não têm nenhum termo em comum. Ou seja, quais são os números que a gente vai poder fazer isso? Nossa, são 50 números, são muitos números. Mas, pelas questões anteriores, a gente sabe que se existe um número d que divide 5n mais 6 e divide 6n mais 5, então, pela questão A, esse número vai dividir n menos 1, e pela questão B, esse número vai dividir 11. Se d dividir 11, então d igual a 1 ou d igual a 11. O que a gente está fazendo aqui? A gente vai encontrar os números para os quais essa fração não é irredutível e tirar ele dos 50 números. Então, veja só. Você concorda que se d igual a 1, ela é irredutível. Não tem nenhum fator diferente de 1 que vai simplificar aquilo ali. Mas se d igual a 11, a gente tem problema. Porque daí 11 vezes alguma coisa dividido por 11 vezes alguma coisa, a gente vai poder cortar o 11 e vai poder reduzir essa fração. Então, vamos encontrar para quais números n 11 divide 5n mais 6. A gente poderia fazer também com 6n mais 5, daria no mesmo. Então, a gente vai escrever isso aqui como 11 vezes k. Tá bom, a gente sabe que o produto dos restos é o resto dos produtos, é o resto do produto, e o resto da soma é a soma dos restos. Então, o resto de 6 por 11, a gente sabe que é 6. 6 dividido por 11, resto 6. E para que isso aqui seja um número múltiplo de 11, que seja dividido por 11, o resto dessa soma aqui, por 11, tem que ser igual a zero. Ou seja, isso daqui, o 5n, tem que ter resto 5 na divisão por 11. Isso só acontece se n tiver resto 1 na divisão por 11. Porque o produto dos restos é o resto do produto. Então, se n tem resto 1 na divisão por 11, a gente tem que pensar, bom, quais são os números n que tem resto 1 na divisão por 11 que são menores que 50? A gente vai encontrar que são todos os números que a gente pode escrever como 11 vezes algum número mais 1, porque daí ele dividido por 11 deixa esse resto. Então a gente vai ter n igual 1, 12, 23, 34 e 45. Que são os números menores que 50. Nossa, ficou muito feio isso, desculpa.
Enfim, são esses os 5 números que satisfazem que isso aqui seja uma fração redutível. Então, ela é sempre irredutível para todos os números menores que 50 e diferentes desse daqui. Então, 50 menos 5 são para todos os outros 45 números menores que 50. É isso, gente. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que eu respondo. Até mais. Então, D vai dividir. Se você não sabe qual é o vídeo, a descrição dele tá aí na descrição. Eu vou começar de novo.